Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor. Estou mais uma vez aqui para a honra e glória do nome santo do Senhor, agradecendo muito a Deus por mais este momento junto com vocês e trazendo uma palavra para nos ajudar a meditar, né? Porque a palavra do Senhor sempre nos ajuda a lembrar, né? Que esta caminhada não é fácil, não é? E aí então, a palavra do Senhor renovando dentro de nós nos ajuda a permanecer firme, né? E sempre estar alerta, né? Alerta porque o Senhor Jesus nos alerta todo o tempo. Então eu trago aqui, meus irmãos, sempre palavra alertando, porque a Bíblia, ela tem palavra de conselho, palavras que nos ajuda trilhar o caminho da salvação com sabedoria, porque existe as situações a qual vem para a minha vida, para a sua vida, de tirar-nos foco da presença de Deus, de tirar nós, né, da direção, mas nós não vamos deixar que isso, né, atrapalhe a nossa caminhada diante de Jesus. Então, ó, tá escrito aqui no livro de Lucas, capítulo 13, versículo, vamos ler somente o 22 e até o 25, amém? 22 até o 25. Tá escrito assim, ó, a porta estreita. A porta estreita. E depois vamos ler, ó. Depois Jesus foi pela cidade e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhe disse: esforcem-se para entrar pela porta direita, porque eu lhe digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Vamos ler o outro aqui, ó. Até o 26. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta, né? Olha só, irmãos, glória a Deus por isso, né? E ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei onde vocês, nem sei de onde vocês são. Tá vendo, irmãos? Olha só, aqui, quando Jesus falou isso aqui, ele fala para mim, fala para cada um de nós que estamos nessa caminhada, porque quantos estão, né? Uns nem tentaram, né, irmãos? Uns nem tentaram para isso, e outros até mesmo entrou, né? Estava ali indo muito bem nessa caminhada e desistiram, como alguns de Israel, né? Aquele povo de Israel que estava ali junto com Moisés, quantos não ficou para trás, né? Então, aqui fala sobre os que tentaram e aqueles que nem tentaram, né? Para seguir Jesus, seguir o que Deus nos ordena, né? A justiça do Senhor em nossas vidas. Então, aqui, muitos também estão se fazendo de salvo, mas não estão. Porque se eles não tiverem sendo uma pessoa justa diante de Deus, tá lá, né? Nem que seja o pregador, seja o obreiro, nem que seja o pastor, mas se ele tiver algo na vida dele a qual não está agradando ao Senhor, não leva jamais ele a estar salvo, ele vai naquele dia dizer: Senhor, né? Mas eu preguei em teu nome, eu fiz isso e aquilo em teu nome, né? Vai vir, já tem outro livro aqui que cita palavras parecidas com essa que eu estou falando, né? E é isso, as pessoas têm que se examinar. Eu vou me examinar, você vai se examinar,
e vai perguntar para o Senhor: Pai, o que está faltando em mim? Para que eu me torne, né, uma pessoa que verdadeiramente se encontra na posição de um cristão salvo, né, irmão? Nós temos que fazer isso todos os dias, porque a nossa preparação de salvação tem que estar, todo dia você tem que estar preparada para a salvação. Porque tem coisas que, tem pessoas, né, que ao longo do tempo vai se convertendo, e outras do dia para a noite elas se convertem, que elas deixam tudo para trás, meus irmãos, né? Mas aí é poucas as pessoas que abandonam rápido, né? Tudo aquilo que um dia, assim, ela chegou, né? E chegou por ali, se entregou a Cristo e deixou para trás logo aquilo ali. Não, ela, ao longo do tempo, é que ela vai deixando tem pessoas de todas as formas. Então, eu não julgo, porque é assim, né? Mas nós temos que estar, depois de um tempo de cristão, meus irmãos, não está preparado? Nós temos que estar preparado, né? Então, é isso, meus irmãos, é porque eu digo da parte que está falando aqui, né? Muitos tentarão, está escrito, né? Muitos tentarão, aqui está escrito. Prosseguindo em direção a Jerusalém, alguns lhe perguntaram, né? Senhor, se serão poucos os salvos? Ele lhe disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão, né? Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta, né? Então, irmãos, pessoas que não fizeram aquilo, às vezes pequenas coisinhas, nós acaba perdendo a nossa salvação, porque não se examinou. Eu digo, coisas pequenas, eu digo assim, para muitas pessoas é pequena, mas para Deus é grande. Então, irmãos, a gente sabe que não existe pecadinho nem pecador. Se diante de Deus é pecado e pronto, né? Então, você tem que pedir para o Espírito Santo de Deus te ajudar a encontrar o que realmente precisa mudar dentro de você. Você está lá dentro da igreja, o que é que você está fazendo, né, lá dentro? Como é que você está se comportando? Será que você está vivendo na direção do Senhor Jesus, na direção de Cristo, na direção do Pai eterno? Porque nós não temos que estar muito preocupados, irmão, em fazer a vontade dos homens, porque você estando na direção do Senhor, você já está fazendo também ali o que agrada o teu irmão. E o que, se não agradar, mas está agradando ao Pai, não importa, né? Porque nós temos que estar agradando o Senhor. Então, vaso do Senhor que está vendo esse vídeo nesse momento, você tem se esforçado para estar fazendo a vontade do Senhor, né? O Espírito Santo de Deus nos alerta, nos ajuda sempre quando nós colocamos e buscando a presença dele. Ele nos ajuda a estar fazendo a vontade do Senhor, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos guia, ele tem aquele toque suave, aquele toque de alerta, aquele toque de direcionamento na minha e na tua vida. Então, vamos buscar esse direcionamento que o Senhor nos dá, né, irmãos? Porque aqui está falando de salvação. A salvação, ela é uma porta estreita para entrar, não é larga, não. Larga é o da perdição. Então, para entrar nela, precisa nos desfazer de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Então, vamos nos esforçar, meus amados irmãos, em nome do Senhor Jesus, porque Ele é grande em nossas vidas, Ele é poderoso, então Ele nos ama, então quer salvar todos nós. Então, se colocando na posição e
quando você está buscando a presença do Espírito Santo, não se preocupe, porque ele te dá, né, aquele toque de você deixar aquilo que não agrada ao Pai, e você vai ter a certeza da tua salvação. Então, é só isso, buscar a presença do Senhor, que o Espírito Santo vai estar ali, lhe direcionando, né? Então é gostoso quando nós estamos cheios da presença do Espírito Santo, porque você está com todos os seus pecados, irmãos, ali diante de Deus, para que Deus você vê onde está errando para não errar mais. O Espírito Santo de Deus nos coloca de forma a qual você tem a certeza, né? E não precisa temer, será que eu sou salvo ou não sou, né, irmão? Desde que você esteja fazendo a vontade de Deus, você já é uma pessoa assim salva, né, irmãos? E aquilo que ainda tiver dentro de nós, de remover ao longo do tempo, o Espírito Santo de Deus vai nos ajudando. O importante é estar nos esforçando para isso, irmãos, porque tem pessoas se fazendo salva, mas fazendo tudo errado, porque eles não buscam a direção do Espírito Santo, né? E o Espírito Santo de Deus é quem nos ajuda em todos os nossos passos. Ele sempre está ali nos ajudando. Então, vocês busquem, que vocês vão ver que maravilha é andar sempre na presença com Ele, né, irmão? Na presença de Deus, ali com o Espírito Santo, né? E fique com Deus. Muito obrigado por mais uma vez nós nos encontrar nesse vídeo falando da palavra do Senhor, que é linda e agradável aos nossos ouvidos, né? Que entra profundamente no nosso coração e nos alerta de todo o mal aqui na terra, amém? Fiquem com Deus em nome de Jesus.